Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja contigo. Nessa segunda-feira, nossa semana está iniciando, na verdade iniciou no domingo, né? Mas dia útil, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na nossa novena de Santa Giana. Deixa eu ver as carinhas aqui. Bom dia, gente. Vamos lá? Hoje a nossa novena, nós estamos no 6º dia. E a gente vai apresentar hoje, apresentar e destruir, né? O dragão. Que dragão que é hoje? O dragão da culpa e autocondenação. Mas para isso tudo, a gente vai começar invocando a presença de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e as outros espíritos malignos que andam no mundo, pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Bom dia! Bom dia, que alegria, né? Que a nossa semana seja muito bem abençoada aí por nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje é dia 25. Dia 25 é março, abril, maio, junho, julho, agosto. Hoje Maria está 5 meses grávida do menino Jesus, que vai nascer dia 25 de dezembro. Então, 5 meses de gestação. Vai dar 20 semanas, né? Como que tá esse nenezinho hoje? Vamos ver, eu vou mostrar pra vocês. Como que tá o nenezinho? Olha só. Esse livro é do Dr. Nildo, que a gente tá fazendo um livro muito lindo. A gente está escrevendo um livro juntos. Olha só. Nesse dia, vigésima semana, 5º mês. Aqui tá escrito menino ou menina. Olha só. Consegue ver aqui o órgão genital? Ainda tá em formação. Então, quando chega nessa fase, já dá para saber. Menino ou menina. Então, eu falei que Nossa Senhora tá com 5 meses, né? E hoje ela tá, então,
entrando na 20ª semana certinho. O feto mede aproximadamente, o menino Jesus está com 22,5 centímetros e pesa quase 385 gramas. É o momento de fazer a segunda ecografia. E aí, no início do 4º mês, o sexo do bebê é indiferenciado e ele ainda é denominado de tubérculo genital, porque ainda não dá para saber, tá? Se for menino, olha só que legal. Aqui tem uma... Olha a formação. Se for menino, pouco a pouco este tubérculo evolui. Se for menino, os canais de Müller, que caracterizam o sexo feminino, regridem e fazem desaparecer o esboço do útero e das tubas. Os canais masculinos, chamados canais de Wolff, transformam-se e dão origem aos testículos. Estes são preenchidos com espermatozoides imaturos e movimentam-se para se alojar na pele da bolsa escrotal. Então, tá nessa fase o menino Jesus. Agora, se for menina, agora observa aqui, se for menina. No caso de uma menina, observa-se uma invaginação do tubérculo até a formação do sexo feminino. O aparelho gênito urinário divide-se em dois. Os canais femininos, canais de Müller, transformam-se em tubas uterinas, vagina e útero, enquanto os estoques de 2 milhões de óvulos imaturos se desenvolvem no ovário. Olha que perfeição, né, gente? Como que Deus é perfeito. Ele cuida de todos os detalhes. E aí, segunda ecografia. A ecografia é uma técnica que permite ver o bebê graças à utilização do ultrassom. Este não é perceptível à audição humana, através de substâncias de natureza e velocidades diferentes. O feixe de ondas retorna à sua fonte de emissão como um eco. Ele é, então, captado e transformado em imagem fotográfica de monitor. E aí a gente vê. Aqui é uma menina. E aí, é nesse período, na determinação do sexo. Façamos um breve retorno ao início, pois tudo foi determinado no momento da fecundação. Entre os espermatozoides, cerca de 50% são portadores do cromossomo sexual Y e 50% do cromossomo X. Se um espermatozoide com o cromossomo sexual Y penetra primeiro no óvulo, o bebê será um menino. Se o espermatozoide portador de cromossomo sexual X vence a corrida, o futuro bebê será uma menina. O sexo masculino é portanto determinante. Enquanto o sexo feminino possui 2 cromossomos X, o masculino possui o X e o Y. Então, para você que não sabia, é o homem que determina o sexo, tá? Além do sexo da futura criança, há todo o seu DNA no cromossomo, ou seja, tudo aquilo que o caracteriza no plano genético, a expressão de sua identidade genética será igualmente influenciada pelo seu ambiente. A mulher, ela só tem X, ela não tem Y. O homem, ele possui o X e o Y. Quem que é o X? É o X da mãe dele. E aí, quando ele vai liberar pra gente o X ou o Y, ele que vai determinar o sexo. É o homem. Na verdade é Deus, né? Mas, aqui na ciência, inicia-se então a primeira divisão celular. A partir da célula mãe original formam-se 2 células filhas idênticas. É um fenômeno de mitose. E aí vai entrando mais profundo. Depois, 5 meses e meio, já vai ser 22 semanas. O feto mede aproximadamente 26 centímetros e pesa 5
500 gramas. A sensibilidade à flor da pele. Próximo aos 5 meses, olha como que está o menino Jesus agora no ventre. O feto vai tornando-se sensível às vibrações sonoras. Seu universo intrauterino é ruidoso, batimentos do coração da mãe, ruídos intestinais, pulsações sanguíneas, etc. Ele percebe essas perturbações principalmente pelos receptores nervosos de sua pele, pois o primeiro sentido que se desenvolve é o tato. Os próximos serão o equilíbrio, o paladar, o olfato, a audição e, por fim, a visão, seguindo uma cronologia encontrada em todos os mamíferos. Tranquilo, o feto flutua no líquido amniótico e ele adormece. A qualquer ruído insólito, ele é acordado bruscamente, pois é sensível tanto aos sons interiores como aos exteriores, suficientemente intensos e agudos. Olha só. Ele percebe, já está nessa fase de percepção do som. E aí, 20ª semana. Eu faço isso com as minhas gravidinhas. Quando elas estão... Vão fazer... Eu falo, Lu, hoje eu tô entrando na 20ª semana. Aí eu vou lá e vou ver como que tá o nenenzinho. 20ª semana de gestação. Aquela criança merece a tua alegria, Papa Francisco. Bondoso Deus, nessa semana o meu bebê está desenvolvendo coisas novas. Ele engole mais líquido amniótico e que ajudará em seu sistema digestivo antes de receber uma alimentação verdadeira. Também está produzindo uma substância chamada mecônio. Como sua criação é perfeita, Santo Deus. O mecônio será eliminado quando o bebê nascer. Senhor, peço desde já que elimine de nossa vida o que não presta, o que pode fazer-nos mal. Optamos pela vida, fica conosco, Senhor, pois tua presença é boa e nos traz vida. Amém. Meu filho, minha filha, amado, amada, assim como o seu sistema digestivo, aí no útero da mamãe, já treina recebendo coisas boas, desejo que você receba todo o meu amor. Amém. Que lindo, né? Aí eu vou acompanhando elas conforme as suas semanas de gestação. E aí, aquele autocuidado é muito importante, porque nessa fase, vocês viram que a criança, qualquer ruidinho, ela já se assusta, ela já se mexe, por quê? Ela já capta, né? Então, o que pode acontecer? Se a criança está vivendo numa família e essa família traz assim muita discussão, né? Que acontece ali, então o que acontece? A criança sente tudo, passa tudo. O trauma, ele vem desde o ventre materno, sabia? Então, só para lembrar vocês que hoje o menino Jesus está com 5 meses, 20 semanas no ventre de Maria. E é lindo porque é o primeiro cenáculo, né? É o primeiro cenáculo, o primeiro que recebeu o menino Jesus. O primeiro ventre, né? Aquele lugar, a primeira alimentação, tudo pelo cordão umbilical, sabe? O oxigênio, tudo isso, o sangue, né? Tudo isso veio de Maria. Então, o menino Jesus está recebendo tudo isso de Maria. Louvado seja Deus, né? Quão lindo é isso. E hoje nós vamos adentrar aqui em uma situação que acontece comigo e com você, com certeza, né? Nós somos sujeitos a tudo na vida. Hoje o nosso dragão, o
que vai cair por terra é o dragão da culpa e autocondenação. Quem nunca se culpou por nada? Hã? Vamos lá. A culpa refere-se o quê? A uma responsabilidade por um ato danoso ou um sentimento de remorso e desaprovação por ter falhado em cumprir valores morais, sociais ou pessoais. Pode ter um sentido subjetivo, como um sentimento pessoal, de ter cometido um erro, ou um sentido objetivo quanto à responsabilidade é atribuída por um grupo, como no direito. A culpa é uma sensação natural que pode ser benéfica para o aprendizado e reparação, mas também pode se tornar prejudicial quando excessiva, afetando a saúde mental. Então, quando a gente se sente culpada ou é punida de alguma coisa, aquela culpa, no final, a gente tira o lado bom de tudo que acontece de ruim. E o lado bom aqui, vocês sabem que é o aprendizado, a maturidade, a gente vai crescer, né? Crescer, amadurecer e tentar não fazer mais isso, não errar mais. Só que quando você se culpa, ela pode ser prejudicial quando você se culpa demais por isso. E aí começa uma briga com a sua mente, é uma batalha. E aí você começa a prejudicar a sua saúde mental e adoece. Então, e a autocondenação, Luciana? A autocondenação é um ato de se impor uma punição ou julgamento severo sobre si mesmo. Autocondenação sobre si. Autoconfiança, confio em mim. Eu confiando em mim. Autoestima, estima pra mim, entendeu? Então é tudo auto, pra mim. Então a autocondenação sou eu me condenando. E aí eu tô impondo ou punindo um julgamento pra mim mesma e severo sobre mim mesma, resultando em uma crítica com teor punitivo ou na imposição de uma condenação própria. Muitas vezes ela vem alimentada por autoexigência. Nós, quando nos autocondenamos, a gente exige uma condenação própria, a gente pune. Ela vem por uma autoexigência de perfeição irreal. Não existe. E pela falta de auto-perdão. Auto-perdão, eu não me perdoo. Falta de perdão, falta de me perdoar. Então, olha só, você se cobra demais. Então, a autocondenação você não fez isso como tinha que ser feito. Por exemplo, você está organizando uma festa. E às vezes sai uma coisinha fora do lugar que você planejou. E aí você fala assim, eu poderia ter feito melhor, que não sei o que. Aí você fica atribuindo só aquele probleminha e esquece da grandeza e da beleza que aconteceu. Então, ali você fica, eu não me perdoo, era para ser perfeita. Então, é uma coisa que você está se cobrando demais. Então, é a autocondenação. Então, tem essas vertentes. A gente tem aqui a culpa e a autocondenação. Só que nós vamos agora adentrar na palavra de Deus para ficar um pouco mais claro tudo isso para a mulher e para o homem, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pegar a passagem aqui. Passagem que está João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, eu vou ler para vocês. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Quem que trouxe? Os escribas e os fariseus. Quem eram eles? Aqueles que queriam punir Jesus. Então, qualquer deslize,
Eles queriam prender Jesus. Então, olha o que eles fizeram. Isso aqui foi estratégico deles. Puseram no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, porque ele não estava nem aí, ele estava escrevendo ali na terra com o dedo. E aí eles, antes de ficar insistindo, porque ele sabia, Jesus sabia que ele estava já, era uma perseguição, gente, é igual a gente com a igreja. E aí ele inclinou-se e aí falou: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, já é uma autocondenação, né? Autoconsciência, aqui, a essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os seus que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Olha só, aqui nós temos essa mulher adúltera. E no contexto que nós temos, essa passagem da mulher adúltera, ela é uma das mais lindas, pode ter certeza. Uma das mais lindas do Evangelho, porque revela a misericórdia de Jesus e o verdadeiro sentido da justiça divina, da justiça dele. E aí, quem que é o papel ali, o personagem? Uma mulher. E aí, todo esse contexto que eu li para vocês, Jesus estava ensinando no templo, né? Quando os escribas e fariseus trouxeram essa mulher, que flagraram ela, né, em adultério, e aí, se você pegar a palavra na época de Moisés, lá em Levítico 20:10 ou Deuteronômio 22:22, olha só, eu acho tão interessante essas passagens que são números iguais. Alguma coisa tem a nos ensinar mais ainda. Nem Hebreus 11:11, aqui tá Deuteronômio 22:22. Essa mulher deveria ser apedrejada até a morte. Então existia, se você pegar essas passagens em Levítico 20:10, mas também pegar Deuteronômio 22:22, lá está escrito que essa mulher, seguindo aquela cultura, essa mulher ela deveria ser apedrejada até a morte. Só que isso acontece no Novo Testamento, né? Porque Jesus está aqui. É no Novo Testamento. E essa época de Moisés, lá atrás, é no Antigo Testamento. Mas eles não estavam preocupados com a lei em si. O que eu disse, eles queriam o quê? Eles queriam armar uma grande armadilha para Jesus. Porque se ele dissesse que não, para não apedrejarem, estariam desobedecendo a lei. E se dissesse apedreja, ele negaria sua mensagem de amor e misericórdia. O que Jesus poderia fazer nessa situação, hein? Gente, olha só, se ele dissesse para as pessoas não apedrejarem, ele estaria desobedecendo a lei de Moisés. Agora, se ele mandasse, o que ele prega? O amor e a misericórdia. Aí, se ele manda matar a mulher apedrejar a mulher até a morte,
que ele vai estar indo contra? Os seus valores e princípios e moral, que é o que ele está ensinando, que é o amor e a misericórdia. Então, o que ele faz qual que é o gesto de Jesus diante dessas duas vertentes aqui que nós temos? Essa diferença de uma coisa e outra. E tipo assim, para eles, para os fariseus e os escribas, agora ele está ferrado. Agora eu quero ver. E o que Jesus faz? Silencia. Se inclina. E escreve no chão com o dedo. Numa paciência de Jó. E a Bíblia não diz o que ele escreveu naquela terra. E isso é um mistério. Muitos estudiosos acreditam que poderia ser os pecados dos acusadores, a palavra perdão, ou apenas um gesto para mostrar calma e reflexão. Esse silêncio todo de Jesus, ele desconcentra quem? Os acusadores. O silêncio perturba quem tá te atentando. E essa palavra, ao mesmo tempo, ela nos ensina que devemos não ficar debatendo quando pessoas nos acusam, nos culpam, nos condenam. Silencia e deixa Deus, com seu amor e misericórdia, responder por si, fazer justiça por você. E aí, esse silêncio desconcentra todos que estão lá, os acusadores. E a palavra que liberta, quando insiste, Jesus se levanta e diz a frase que atravessa os séculos. Que frase é essa? Aqui no João, nós estamos no João capítulo 8, e olha o número da perfeição, 7. Gente, vocês não vão esquecer, porque João 8 significa família, é um símbolo, a simbologia numérica do 8, e o 7, perfeição, vocês vão lembrar, porque essa frase é uma frase que ela tem que viver na ponta da língua de todo mundo, porque aqui diz a palavra. Tudo isso, ela atravessa o século, ela atravessa muitos anos essa mesma mensagem. E muitas vezes a gente fala isso, quando a gente debate com alguém. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é assim que a gente responde? Um a um, os acusadores vão embora, começando pelos mais velhos, que talvez tinham mais consciência de seus próprios pecados. Então começou a sair desde os mais velhos. E o encontro pessoal, agora a gente chega naquele encontro pessoal, só Jesus e a mulher. Fica só eles dois, né? E aí ele pergunta assim: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus declara: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Aqui está o coração do evangelho. Por quê, gente? A misericórdia, Jesus não condena. Olha, eu me arrepia. Aqui está o coração do evangelho. A misericórdia de Deus. Jesus não condena. Não condena ninguém. A conversão. Aqui é o coração. Aqui é o coração do evangelho. A misericórdia e a conversão. Ele pede mudança de vida. Não peques mais. Ele libera aquela mulher e fala: não peques mais. Aquela mulher ressuscitou. Aquela mulher era para morrer se Jesus não estivesse ali. Aquela mulher teve uma segunda chance. Então o pecado é isso. A misericórdia. Deus não vai culpar a gente. A gente que, pelo contrário, a gente que vai se culpar
e ficar se autocondenando. Então, quando você confessa o seu pecado e você recebe a punição ali, tipo, sei lá, ele vai falar alguma coisa sobre aquilo, né? Jesus não condena. O sacerdote que você... Ai, credo. O sacerdote que vai... sei lá, que você vai confessar, não sei para quem você vai confessar seus pecados, e ali, se ele for por uma reparação, sei lá, o que a você pensar sobre o seu... Ele vai te dar alguma coisa, uma passagem, para você refletir. E aí, você sabe que se ele te perdoou, se Deus te perdoou, porque Deus é misericordioso, por que você fica se culpando ainda desse pecado que não sai da sua cabeça e fica, mas eu errei, não sei. Por que você fica se condenando? Por quê? Desde quando você confessa seu pecado e não peca mais diante daquilo, você não tem que ficar se condenando, passou. Se é adultério, se é a preguiça, se é a gula, se é homicídio, o que seja, pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. O adultério é o mesmo pecado da gula. Os dois são pecados. E aí, ele pede mudança de vida. O pecado, ele vai... Quando eu falei da culpa, o julgamento de culpa, ele tem um lado bom nisso, né? De maturidade, crescimento. Você vai amadurecer com o pecado. Não, eu não vou fazer mais isso. Olha a consequência que eu tive. Não, eu não vou fazer mais isso. Olha a consequência que eu tive. Cada um sabe do seu pecado. Cada um sabe do seu sagrado. Cada um sabe como pedir a misericórdia de Deus. Cada um sabe se livrar disso. Só que aí você precisa se converter. O pecado converte. E o que é essa conversão? Mudança. Mudança de vida. A conversão é mudança de vida. E aí você vai procurar viver os princípios, os mandamentos, os valores. E fechando eu quero fechar aqui com o significado espiritual dessa passagem. O que ela nos ensina espiritualmente? Todos nós somos pecadores e não temos o direito de julgar ou condenar os outros. Você já viu aquela, faz assim. Quero que você faz assim, como uma arma. Quantos dedos eu estou apontando para você? Um dedo. E para mim? Tá voltando 4. Então, antes de apontar o pecado do outro, tira as escamas dos seus olhos. Tem 4 dedos apontando para você. Então, antes de tudo, primeiro, eu tenho que me olhar, passar uma régua e ver. Você é tão perfeita assim para apontar o pecado do outro? Eu acho que essa pregação de hoje vai mudar a mente de muita gente. É para ficar no lobo frontal isso aí. Tinha que ser uma dopamina isso aqui. Olha só, todos somos pecadores, né? E Jesus é o quê? É a misericórdia encarnada, sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos. Jesus é misericórdia encarnada, sempre pronto. Ele está sempre pronto a nos perdoar, desde que você se arrependa verdadeiramente. Você se salva com arrependimento, sabia? Deus sabe que você se arrependeu. Então Deus te perdoa. Ele sabe que você não queria fazer aquilo. Então o arrependimento te liberta.
E o perdão de Deus não é conivente com o pecado, mas nos chama a conversão e santidade. Então, quando Deus nos perdoa, você fala, nossa, Deus me perdoou, olha o que eu fiz. E aí, você pensa, você fala, não, eu preciso fazer algo por Jesus, porque para Ele me perdoar, Ele é misericórdia, Ele nos perdoa. Mas e eu faço o que por Ele? Eu não faço nada, Ele morreu por mim numa cruz. Eu vou falar uma coisa para vocês, pode ser tão besta que eu vou falar, mas é da minha vida pessoal. Quando eu não fumo, não bebo e nunca fumei, e aí quando eu comecei a minha conversão, a minha caminhada de santidade, e eu falava assim, o que eu vou entregar para Jesus? Eu não tenho nenhum vício. Aí eu comecei a fazer aquela varredura, né? Aqueles pensamentos. Gente, eu quero entregar alguma coisa para Jesus. O que eu posso entregar para Jesus? E parece não, o Espírito Santo sabia que eu queria fazer alguma coisa por Jesus. E aí eu assisti uma pregação, naquela mesma hora eu coloquei a irmã Zélia. A irmã Zélia, ela estava junto com o padre Fábio de Mello. E eu não lembro mais. Eles estavam, acho que não sei se era o Roberto Thanos, mas não, era o Ironispo da. Eles estavam num almoço, e aí, eu não sei acho que foi o padre Fábio de Mello, que ele recusou a Coca-Cola. E aí ele falou assim, que a Coca-Cola era uma renúncia dele, né, que ele tinha feito por Jesus. Na hora, o Espírito Santo falou para mim assim, e aí, você acha que você não tem nenhum vício? Gente, eu trocava água por Coca-Cola. Eu tinha síndrome de abstinência. O meu esposo, já aconteceu de ir em conveniências na madrugada buscar coca de garrafa. Aquela de garrafa mesmo, a mais saborosa. E agora, já vai fazer 8 anos que eu renunciei à Coca-Cola da minha vida. E aí você acha que você não tem nenhum vício? Você acha que você não pode fazer nada por Jesus? Claro, ali foi só o começo. Depois eu entreguei outras coisas. Mas ali, naquele momento eu me senti tocada. E aí os meus filhos, eles, toda vez que tem assim, um almoço, a gente compra uma coca e põe na mesa. Uma coisa mais importante, um domingo, vamos pôr, domingo, põe aquela coca na mesa e aí eles ficam olhando para mim, antigamente era mais. Aí eu vou servi-los assim, e aí ele fala, aí eu cheiro, não, mas você não vai beber, é por Jesus, é por Jesus. Então eles sabem, assim, que eu fiz isso por Jesus. Aí quando alguém tá numa festa e vem um garçom, eu falo, eu quero água ou suco, né? E ele fala, você não toma refrigerante? Não, não tomo. E aí, era com mais frequência no começo, né? O Pietro era menorzinho, ele falava, ela não bebe por causa de Jesus. E aí eu tinha que explicar por quê, né? Mas eu falei, filho, é uma coisa da mamãe, não pode ficar falando para todo mundo. Mas aí minha família inteira. Porque quando eu ia no churrasco, eu levava Coca-Cola. Só Coca-Cola. Aí tinha lá o Tutuba, aqueles outros refrigerantes, o povo vinha na minha Coca. Pensa numa mulher que se levantava. Não, você traz esses refrigerantes aí, quer que eu tome esses daí? Não, não vai tocar na minha coca, não. Pois é, gente, eu fazia isso. Eu brigava num churrasco por causa da minha Coca-Cola. Antigamente era assim. Na minha casa era só Coca-Cola. Olha eu falando, fazendo propaganda aqui. Mas aí um dia, gente, eu ri tanto esses dias, eu assisti uma pregação do Jorjão Azevedo, do Cairós, a comunidade Cairós lá do Jorjão Azevedo, que tem a Tainá Azevedo, né? Só que ela não faz mais parte dessa comunidade. E aí o Jorjão fez um podcast. E aí ele falava assim,
Quem inventou a coca foi Deus. O demônio não tem capacidade. E ele fala assim, acho lindo o sotaque dele. O demônio não tem capacidade para tudo isso, não. É muita sabedoria, ele fala. A coca quem inventou foi Deus. A Coca-Cola quem inventou foi Deus, ele falava. Mas eu ri tanto. Mas eu já não tomava mais. E eu não tomo, né? Aí o Pietro foi me acompanhando, parou de tomar refrigerante. E aí ele fala assim, mãe, eu quero ser um jogador e eu não quero, né? Eu sei que não faz bem, tal. Então ele começou a tomar suco. Agora o Gabriel não tem jeito. O Gabriel, ele pirraça, ele bebe, ele fala, ai, que delícia, tá geladinho. Mas eu falo, eu não sinto mais nada. Nem mais vontade, nem... Aí eles dão risada. Meu marido toma um pouco, né? Mas em casa 90% é suco mesmo. E aí o João Miguel também, ele toma suco. E um dia, em todo lugar ele fala que não gosta. E um dia ele foi, minha irmã pegou ele para passear e comprou aquelas garrafinhas pequenininhas. E incentivou ele, assim, toma, é gostoso, não sei o quê. E quando ele chegou com aquela garrafinha vazia, falei, meu Deus, meu filho foi influenciado. Mas, né, fazer o quê? Eu não posso cobrar deles uma coisa que é minha, né? Então, voltamos aqui na pregação. Eu tô falando assim, às vezes que esse testemunho, você tá no caminho de conversão, mas você não fez nada ainda por Jesus. Você não fez nada por ele. Você não deixou nada, nem o vício, você não deixou nada por Jesus. Você não mudou algumas coisas. Então, a conversão é mudança, é estado de vida. É que você quer mudar, você vai querer buscar, entendeu? Diminui a alimentação, alimenta mais o espírito. Não come, né? Mesmo que tanto comida, é gula, é pecado. Mas a gente come só aquilo que sacia, às vezes nem tem fome, às vezes renuncia o almoço. No seu pensamento, faz isso por Jesus. E aí você vai ver quantas coisas vão acontecendo. E aí você quer entregar mais coisas, porque vai acontecendo tanta graça que Deus, ele vê que você está fazendo isso por ele. Ele sabe, ele conhece seu coração. Entendeu? E aí, qual que é o desfecho dessa pregação de hoje, de João 3:11? Jesus liberta a mulher acusada. Jesus liberta você. E a reflexão, a culpa e o peso do passado nos aprisiona. Então você, hoje, está aqui para se libertar desse dragão. Dos 9 dragões, hoje é o 6º dragão. Nós vamos vencer esse, que é o dragão da culpa e da autocondenação. Amém? E a gente vai. Chegou o momento de levantar o seu body para a profecia de hoje. O body do bebezinho que você vai pôr no seu nenenzinho. Você já comprou? Olha que lindo aqui, esse daqui, ó. Olha aqui. Surpresa de Deus a caminho. Olha que bonito. A vida vencerá, porque Deus é fiel. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Olha esses números repetidos, é lindo, né? Essas mensagens, elas vêm com mais força. Então, antes da nossa novena, essa é a palavra profética de hoje. Eu vim, seu nenezinho, eu vim para que todos tenham vida. E tenham vida em abundância, em alegria, felicidade. O nenê vai chegar e vai trazer alegria para o seu lar. Pode ter certeza disso. A vida vencerá, porque Deus é fiel. Você vai vencer. Deus é fiel. Deus é fiel com quem também é fiel a Ele. Agora nós vamos fazer a oração de libertação. Toda vez que chega na hora da libertação, me dá ânsia de vômito. Meu Deus do céu, Deus é mais, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Toda vez que eu vou fazer esse
ato de oração de libertação me dá essa vontade. Depois eu ainda vomito, viu? Vai, Senhor. Me ajuda aqui, Senhor. Não faz eu passar vergonha, não. Mas se for por você, ai, eu passo, né? Eu enfrento, fazer o quê? Olha só, vamos lá, tá? Levanta uma cruz, se você tiver aí, pra gente poder fazer essa oração. Você vai repetir comigo, você vai repetir comigo assim, tá? Senhor, lava-me com teu sangue e liberta-me de toda acusação. Lava-me com teu sangue e liberte-me de toda acusação. Apaga toda voz que diz que não sou digna. São Miguel. Defende-me no tribunal espiritual contra o acusador. Mais uma vez, vou pôr aqui a relíquia de São Miguel Arcanjo, a pedra. Aqui a relíquia de São Miguel Arcanjo. Senhor, lava-me com teu sangue e liberta-me de toda acusação. Apaga toda voz que diz que não sou digna. São Miguel, defende-me no tribunal espiritual contra o acusador. Amém. São Miguel apareceu e tocou no Monte Gargano, na Itália, e aí esse fragmento da pedra da gruta, lá onde ele tocou, olha só, é uma pedrinha, na verdade um fragmento, né? Dessa pedrinha. E aqui a gente tem a imagem dele pisando em Satanás, né? E aqui eu trouxe para vocês, né? O dragão da autocondenação, da culpa, da autocondenação. Aqui nessa figura nós temos representando São Miguel Arcanjo e 9 dragões. E a cada dia a gente está enfrentando um dragão e nos libertando através dessas orações. Olha como que tá limpo, parece que eu tô respirando outro ar. E aí, gente, cada dragão desse, a gente fala, são 9 dragões da infertilidade. São eles que atormentam, são eles que nos acusam, são esses dragões que a gente está enfrentando a cada dia, que nos fazem livrar-nos de todas condenações. Quando a gente esmaga a gente está eliminando uma culpa que a gente colocou. E a gente fica tão focada nessa culpa, o que acontece, que você pega e você esquece do principal. Então você foca numa coisa, esquece de outra. E aí eu queria mostrar para vocês aqui esses dragões. Aqui. O primeiro dia nós já vencemos. Olha os dragões que vencemos. Se você quiser voltar e assistir as pregações, tá na playlist no meu YouTube, essa playlist, tá? Hoje é o 6º dia. No primeiro dia, nós vencemos o dragão da incredulidade. Então, quem que é esse dragão? É Satanás. Por quê? Quando aparece, no primeiro dia eu falei muito, eu falei sobre Apocalipse 12, a mulher que apareceu vestida de sol, uma mulher, olha lá,
Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Que sinal é esse? Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre cada chifre, cada cabeça, 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte da estrela do céu, atirando-a sobre a terra. O dragão parou diante dessa mulher, que estava para dar à luz. Presta atenção. O demônio parou diante de você, que queria dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse, ou antes de conceber. Ele não quer que você concebe, por causa desses dragões. E ela deu à luz a um filho, homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi mandado, levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Houve então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, lá no céu. Mas esse dragão, São Miguel Arcanjo, ele combateu. E ele veio aqui para a terra. E aí começou o inferno aqui. E aí o que aconteceu? E o que está acontecendo? Ele continua atentando às mulheres, principalmente que quer dar à luz. O foco dele é esse. A busca dele incessante é para mulheres que querem formar famílias, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Famílias é o foco principal dele. Entendeu? Então, como estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo junto com Santa Giana, nós unimos os dois espiritualmente falando e combatendo esse mal dos 9 dragões, 9 infertilidades. 9 dragões da infertilidade. Infertilidade espiritual, tá? Não tô falando aqui de nenhuma doença, ovário policístico, mioma, fibroma no útero, não tô falando nada, endometriose, não tô falando nada disso. São os dragões espirituais que nós temos. Porque os dragões, os demônios, os secretários deles são espirituais, tá? Não vai achando que ele vai aparecer aqui de chifre, de cauda e com aquelas... Não, ele vai aparecer em forma de uma pessoa, da sua família mesmo. Vai usar essa pessoa para te atacar, para falar que você não vai engravidar, para falar um monte de coisa, para vomitar, que nem aquela serpente, que dando continuidade na palavra, fala que quando a mulher estava no deserto, que o Senhor... Ela fez um retiro 1690 dias. Foi nesse retiro que a serpente ela vomitou diante dessa mulher para ela ficar imersa. E a terra sugou, queria sugar essa mulher. Então, o inferno é aqui, gente. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, pertencendo momentaneamente. Só que a gente tem que esperar o nosso tempo. Enquanto estamos aqui, a gente tem que buscar santidade, viver certo, porque a hora que a trombeta tocar, seremos arrebatados. Você sabe disso. Diz a palavra, e tudo que está escrito na palavra se cumpre. E ele vem, e ele vem, e ele vem me buscar, e vem buscar você, eu tenho certeza disso. E buscar nossa família. E os outros vão ficar. E vão arder no fogo do inferno. Então, se prepare. A nossa guerra, você tem que se revestir da armadura do cristão. São Paulo diz, em Efésios 6, de 10 a 20. Revestivos da armadura do cristão. Da couraça da justiça. Então, deixa Deus fazer justiça por você. E nesse mundo espiritual... Nesses 9 dragões, nós enfrentamos o primeiro dia, o da incredulidade, depois
vencemos a maldição hereditária. No terceiro dia, a inveja e rivalidade. No quarto dia, idolatria e feitiçaria. Ontem, o orgulho e autossuficiência. E hoje, a culpa e a autocondenação. Então, podemos dizer, vencemos mais um dragão. Porque agora, você sabendo dessa condição de combate espiritual, você combateu. Então, São Miguel Arcanjo e Santa Giana, eles intercedem a nosso favor diante desses dragões. E agora, nós vamos para a novena de Santa Giana para poder encerrar essa live, tá? Então, aqui no meu... Ficou tão longe. Aqui, achei. Quinto dia. Sexto dia. Aqui. Vou passar pro YouTube já já. No sexto dia, o dragão da culpa e da autoconfiança. Para quem tem aí o livrinho de Santa Giana, acompanha comigo. Hoje é o sexto dia da novena. Cadê meu livro? Sexto dia da novena. E nós vamos orar hoje pelas mulheres gestantes, tá? Que o dragão quer comer elas. Vivinha, com filho. Eles vão rodeando, querendo o que elas têm no ventre. Para tomar a vida dessa criança. Então, preste atenção. Você precisa de muita intercessão para engravidar e muita intercessão durante as 40 semanas de gestação. E não se esquece de me colocar em oração, porque eu oro para você, o combate vem para mim, viu? Ontem foi difícil. Meu marido desmontou a televisão sábado. Minha televisão tá queimando. Então ela tá todos aqueles riscos, não dá para ver quase nada. Meu ar-condicionado queimou. Minha geladeira tá com a borracha. O fogão tá tudo entupido. Não dá. No momento eu não posso comprar. E meu carro faz mais de um ano que tá aqui na garagem com o motor fundido. Meu marido é mecânico, nunca deixou faltar água no motor e muito menos óleo. Meu marido é mecânico da usina, de caminhão, Meu marido nunca deixou faltar. E como que fundiu o motor de um carro na garagem da gente? Você acha que é normal isso daí? E aí eu sou fundadora dessa missão Geração das Graças, na qual eu oro para as mulheres engravidar. Renunciei minha vida profissional depois de um burnout, fui arrebatada da escola para viver esse ministério. Lancei meu primeiro livro, já vendi as 100 cópias e agora só tenho ali no digital. O valor é R$ 4,99. Quem quiser adquirir, poder ajudar. E depois foi lançado, no primeiro encontro da missão Geração das Graças, foi lançada a novena de Santa Giana. Só que também não tenho mais físico, só tenho digital. Mas vender livro, R$ 4,99. Acaba vendendo 2, 3 por mês. E mais uma novena, 2. Eu não consigo ajudar meu esposo financeiramente. E eu não tenho recursos. E aí, o que o demônio faz na minha mente? Eu vou falar uma coisa pra vocês, vou confessar. Ele fica, você tem que trabalhar. Isso daí não dá nada não, que não sei o quê. Que você ficar orando para as mulheres engravidar, você precisa. Só que Deus não deixa faltar nada. E aí, eu passei, você vê como que é. Eu vou falar uma coisa que, sei lá, que eu vou ser até processada aqui, se dependendo de certas, no caso de acusação aqui. Eu prestei processo seletivo, porque eu sou pedagoga, prestei 3 provas. Para tentar pelo menos passar em uma, eu passei nas 3. E aqui eu passei melhor, fiquei em 13º, que eu acho um número bem à frente. E não vou falar é na área da educação, então no município, eu tô classificada nessas 3 relações. E aí na atribuição de aula, parou na 13ª, que sou eu. Não parou, congelou. Eu peço desculpa pela 14ª, 15ª, 16ª, porque eu soube que não vão me chamar. Por perseguição política, por outras coisas. E eu tenho observado o quê?
que quando precisa daquele cargo que eu estou bem classificada, eles pegam de concursos de 2022, amém. Graças a Deus que tem pessoas assumindo o cargo efetivo. Graças a mim, né? Porque eles não estão me pegando para pegar vocês. Então, Deus está me usando para isso, para te chamar. Então, já está em quase 100 de cargos efetivos. E aí, mesmo que eles precisam porque são cargos de 30 horas e 40 horas, mesmo que eles precisam para 30 horas, eles não pegam porque sou eu. Eles vão lá na lista de 40 horas para colocar no de 30 horas, mas não coloca a minha pessoa lá para trabalhar meio período. Então, vocês acham o quê? Que isso é o quê? Claro que Deus, ele permite tudo. Mas isso é uma perseguição. Só que Deus também, ao mesmo tempo, eu penso o lado bom. Que se eu voltar, né, a trabalhar, eu tenho que deixar a escola. E aí são dois, eu tenho que me dividir. E aí eu não faço bem feito nem uma coisa nem a outra. E a minha missão é essa. Orar para as mulheres engravidar. Então a gente tem já 51 filhos espirituais no mundo aqui. Vamos dizer, no Brasil, no exterior, tem filhos no Japão, tenho no Paraguai, tenho mulheres na Suíça, cadastrada na escola, nos Estados Unidos. Não é aqui onde eu moro, sabe? Tem uns filhos espirituais em Adamantina, onde eu moro. Mas esse ministério, ele é dentro da internet. Então, ele alcança outros estados. Eu tenho filhos, tem agora o último que nasceu lá em Minas Gerais, né, dia 8/8, e assim vai indo, tem muitos de outras dioceses até. Então, assim, esse ministério, esse apostolado, ele está crescendo, e então eu tenho orado por muitas mulheres, e tenho ajudado também ali no posicionamento de fé e esperança. E eu falo, sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Então, por isso que eu estou aqui. Nós estamos em 2025, na 8ª edição da novena de Santa Giana, que é o mês 8, 8ª edição. E nós temos 12 edições por ano, são 12 meses. E dezembro vai completar 5 anos essa escola de maternidade e fé que eu fundei. Eu sou pedagoga, né? E aí eu fundei essa escola. E eu tenho ajudado mulheres. E tem sido muito gratificante e temos resultados de obras onde na ciência é humanamente impossível, mas diante de Deus as mãos dele são benéficas, né? E para Deus não há nada impossível. Então ele tem operado milagre no meio de todos nós, inclusive em mim, que fui diagnosticada por infértil. Hoje sou mãe de 5 filhos biológicos naturalmente, né? E de uma geração que está crescendo a cada dia. 51 filhos espirituais. Então aquela que foi tida por estéreo tá povoando a terra de uma nova geração de famílias que creem, que levam a palavra de Deus, que enfrentam desafios, perseguições e se libertam dos dragões. Então, o que tem acontecido que essas mulheres não conseguem engravidar? Aqui está a apresentação dos 9 dragões que eu acabei de fazer. E o dragão da culpa e de autocondenação acontece com os homens, que se acha falho, então se autocondena que não consegue engravidar a mulher dele. A mulher se acha falha que não consegue, se culpa que não consegue dar um filho para o seu esposo. E isso é espiritual. Então a gente quebra todas essas maldições nessa escola. Então hoje eu me uno a você que está comigo no sexto dia, dia 25, em oração pelas gestantes, hoje em especial, tá? Cada dia é um dia. Ontem nós oramos pelos profissionais da saúde e da educação. Então, vamos começar agora, Senhor Jesus. Vamos nas nossas intenções para a novena. Coloque sua intenção aqui. Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares, por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos dos nossos corações
com fé, para que a Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por todos nós diante a Jesus. Pedindo de maneira especial, eu quero pedir pelos casais que esperam a graça da gestação, quero pedir pela cura dos problemas genéticos, quero pedir por todos os que passam por enfermidades, quero pedir também em ação de graças por esses casais que estão gerando a vida, que receberam o milagre e que os dragões estão cercando essa família, né? Até essa mulher dar a luz para tomar essa criança. Pela graça da adoção também, pelas mães que desejam alcançar a graça da adoção, que estão aqui nomeados, né? Pelas almas dos bebês que não evoluíram nos ventres, minhas gêmeas que estão no céu intercedendo por nós, e muitas outras crianças da missão Geração das Graças, meus filhos espirituais, que não sobreviveram no ventre, não evoluíram. E vamos pedir também por todas as almas que descansam na vida eterna. Abramos os nossos corações à divina providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de Mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla, responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, a quem você está pedindo a intercessão aqui, fazendo a intercessão, pedindo a graça, a quem você está intercedendo aí, a pessoa para quem você quer obter a graça. Se é você, por sua intercessão, faça o seu pedido agora. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias
A graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus e vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, louvado seja Deus. E no 6º dia, em oração pelas gestantes, eu quero contar um pouquinho da história, um trechinho da história da Santa Giana, enquanto mãe, enquanto gestante. Em setembro de 1961, no final do 2º mês de gravidez, então já estava aqui no final do 2º mês, entrando para o 3º mês, 12 semanas, Giana vê-se atingida pelo sofrimento e pela dor. Apareceu um fibroma no útero dela. Antes de ser operada, embora sabendo o grave perigo de prosseguir com a gravidez, ela suplica ao cirurgião que salve a vida que traz em seu ventre. E então entrega-se à divina providência e à oração. Com o feliz sucesso da cirurgia, ela agradeceu intensamente a Deus a salvação da vida do seu filho. Ela estava com 2 meses, ela passou mais 7 meses grávida, que as distanciam do parto com admirável força de espírito e com a mesma dedicação de mãe e de médica. Apenas receia que seu filho possa nascer doente e suplica a Deus que isso não aconteça. Alguns dias antes do parto, sempre com grande confiança na providência, demonstra-se pronta a sacrificar sua vida para salvar a vida da sua filha. E ela diz assim para o Pietro, seu esposo: se deveis decidir entre mim e a filha, nenhuma hesitação, escolhei e exijo a criança, salvai-a. Na manhã do dia 21 de abril, era a Semana Santa, ela internou na Sexta-feira Santa, no sábado, aleluia, dia 21 de abril de 1962, nasceu a sua menina, Giana Emanuela. Apesar dos esforços para salvar a vida dos dois, na manhã do dia 28 de abril, uma semana depois, na Festa da Misericórdia, que ainda não era, né, intitulada essas festas, elas vieram depois. Dia 28 de abril, 7 dias depois, ela viveu 7 dias com a filha em vida, né? Em meio a atrozes dores e após ter recebido a jaculatória, Jesus, eu te amo, Giana morre santamente. Ela tinha 39 anos. Neste sexto dia da novena, pensamos por todas as gestantes. Pensa numa gestante agora. Para que sejam renovadas na coragem e confiança na providência divina. Que o Senhor cuide de cada mãe, de cada filho que está sendo esperado. E que pela intercessão de Santa Giana sejam ambos assistidos em suas necessidades materiais e espirituais, durante a gravidez e o parto. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar a seguir nossas plataformas, nossos canais aí, @Luciana Azevedo Oficial, e o Instagram da novena é @Missão Geração das Graças, sem cedilha e acento, tá? E vocês podem estar acompanhando os meus perfis nas redes sociais, todos são Luciana Azevedo Oficial. Através do link que tá aqui na bio do meu Instagram, você pode clicar, você pode estar ajudando a missão. Você pode estar me chamando no WhatsApp, falar: Lu, eu quero contribuir com essa missão, né? É um valor voluntário, por generosidade, se você quiser ser generosa com essa missão, ou adquirir um e-book, né? Ou adquirir um livro da Missão Geração das Graças, o Gratidão Gera Milagres, de Maternidade e Fé, que eu escrevi, foi meu primeiro livro. Vocês podem estar comprando também. E também, se você quiser fazer um Pix, né, pra gente, porque a gente tem que também, eu aqui tenho que comprar algumas coisas, eu tô trabalhando com umas ferramentas velhas, eu preciso também pagar a internet, então assim, e eu não trabalho, né, eu sou serva, sou missionária, eu não tenho trabalho extra, uma renda extra por fora, eu sou escritora, mas como eu disse, eu não tenho mais livro físico, então eu só consigo entregar ele no digital. E eu queria também entregar para você, é gratuito, tá?
um e-book que eu fiz com o Dr. Nildo, ele tem acho que 17 páginas, para você conhecer o seu corpo, para você destravar e conhecer como que o funcionamento do seu corpo. Tem mulheres que não sabem quando tá ovulando, né? Então ali tá bem explicadinho para você. Você pode estar me procurando também pelo link do Instagram aqui. E se você quiser também adquirir os produtos da missão, que são os bores proféticos. O que é bore profético, Luciana? É um sinal que o milagre vem. Você compra um bore com fé, que você vai usar esse borezinho no seu bebê. E ao mesmo tempo você está contribuindo com a nossa missão. E esse bore, eles são até R$39, ele é baratinho. Você parcela em 6 vezes lá no Shopee. E aí você pode estar comprando e ajudando a missão, né? Um pouco com Deus é muito. Eu sou comissionada, eu não tenho estoque aqui, eu sou afiliada do Shopee, me afiliei a alguns produtos lá para poder ter um recurso financeiro para a missão, para poder pagar pelo menos a internet, né? Cada bodezinho é R$1, R$1,20 que ganha, mas um pouco com Deus é muito, né? E aí eu peço para você, se você quiser, tem vários bodezinhos, esse daqui é um deles que eu selecionei lá para vocês. Olha só. Fé é o firme fé é o firme firmamento daquilo de que você não tá vendo, mas você crê que você vai alcançar. Então, só de ter um bodezinho, sentir o cheiro, você já vai profetizando. Filho, não veja a hora de colocar esse bodezinho em você. Você vai lavando, vai sentindo o cheiro de bebê. Então, isso tudo, ele ajuda, gente. Até também, sabe, o corpo, os hormônios, eles vão se correspondendo, sabe? É uma coisa assim sobrenatural. É uma experiência que eu tenho de fé, de crer no invisível. Eu engravidei 9 dias depois que eu perdi gêmeas. Então, eu criei que Deus é misericordioso. E Ele viu meu sofrimento. E mesmo sofrendo, eu fundei esse ministério e mesmo sem saber, Ele me deu um filho durante essa... Eu fundei dia 1º de dezembro, meu positivo chegou dia 8. E aí, eu já tinha fundado, né, dia 1º, o ministério todo. E quando nós, o médico, calculamos, eu perdi dia 3/11, em seguida já engravidei. Foi um período, gente, de 9 dias. Eu falo que uma novena é um tempo oportuno para Deus fazer novo todas as coisas. E cada vez que desce para você é um novo ciclo, uma nova oportunidade. Não fique triste, porque é uma nova oportunidade. Porque o nosso tempo, é difícil falar isso, eu sei, e absorver isso. Mas o nosso tempo é o cronologicamente, cronológico. E o de Deus é o kairos, o tempo da graça. Ontem até me confundi, né? Foi esporadicamente, eu falei do tempo de Deus. Para nós, um dia tem 24 horas, né? Um dia. E para Deus, um dia são 1000 anos, não são 1000 dias, são 1000 anos em um único dia. Então, olha o tempo de Deus. Às vezes você fala que Deus está demorando. Deus está caprichando, porque o tempo dele é grande. Cada dia, 1000 dias. 1000 anos. 1000 anos. Para Deus nada é impossível, né? Então, vamos encerrar aqui hoje. Estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu conto com a sua oferta de coração, com a sua generosidade. Se você não puder comprar, não puder adquirir nada, não tem problema. Envie o link para alguém que está grávida. Você já está ajudando, porque se a pessoa comprar, a gente vai ganhar a comissão do Shopee. Tá bom? E aí você ajuda indiretamente. É assim que a gente faz. Quando a gente não tem condições, mas a gente pode contribuir, encaminhando esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente vai fazendo a nossa missão de evangelização também. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã estarei aqui no 7º dia. Estamos encerrando já essa novena. E 9 dias Deus faz tudo novo, viu? É novo, é um renovo. Ele faz mesmo porque Ele fez em mim, tá? 9 dias depois eu tive um bebê. 9 dias depois que eu perdi. Então, assim, é um milagre, né? De Santa Giana e São Miguel Arcanjo. Tanto que meu filho chama João Miguel. E aí, se fosse menina, ia chamar Maria Giana. É muito forte, assim, a minha conexão com São Miguel e com Santa Giana.
com Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, sobretudo com a mãezinha que gerou a vida, e hoje ela está celebrando 5 meses de gestação do menino Jesus, que vai nascer no Natal. E você também, se acreditar, se tiver fé, vai passar o Natal com o bebê no forno, viu? E eu creio nisso. Deus abençoe você. Isso é profético. Tome posse dessa graça. Eu vou finalizar, tirar uma foto. Louvado seja Deus. Um beijo no ventre. Até amanhã, 7h30 da manhã. Fui!